Vem com poder, vem com graça. Vem ministrar as nossas vidas sobre aquilo que Tu és, sobre aquilo que tem revelado as nossas vidas, sobre a Tua palavra, Senhor, que é verdadeira e é fiel sobre nós. A Ti seja toda a honra, toda a adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Nós vamos falar, eu não sei se você já me ouviu falar sobre prosperidade. A favor, não contra. Vocês vão entender o porquê. Hoje cedo, quando falava o pastor Marcos que ia falar sobre prosperidade, ele assustou, né? Então ele assustado para mim, mas é fato. Nós vamos entender aquilo que Deus quer sobre nós, sobre esse assunto. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Eu queria que você entendesse essa palavra como profética sobre a tua vida, como palavra revelada do Senhor para a tua vida, e que você pudesse progredir naquilo que o Senhor especificamente atuar no teu coração, na tua vida. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus lagares ou os teus reservatórios. Vamos ler novamente? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de tudo e de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios ou os teus lagares. Senhor, ministra aos nossos corações, fale profundamente às nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar? Eu quero começar com uma pergunta, né? Tem ficado meio comum aí. Coloca para mim aí, por favor, Ian. A pergunta, sem o respaldo aqui do conhecimento bíblico, mas já projetando aquilo que o Espírito está trabalhando no teu coração, eu queria que você respondesse para você mesmo e para Deus: qual área da tua vida que você deseja prosperar? Sobre aquilo que você entende o que é essa palavra, sobre aquilo que você entende o que isso reflete. Eu queria que você respondesse aí para si mesmo, para Deus, qual área da tua vida você quer, que você deseja que Deus faça prosperar. Vou contar até 60, um minutinho para você pensar. Tempo esgotado. Eu não gosto de questionar respostas, mas hoje eu preciso fazer isso, porque a tua resposta a essa pergunta diz agora muito a respeito de você, no sentido seguinte, daquilo que você busca, daquilo para que você existe, e qual é o foco, qual é o objetivo da tua vida. Entende isso? É muito importante nós termos essa clareza, porque a área da vida a qual eu quero prosperidade tem a ver com as minhas prioridades. Então, você tem todo o direito de querer prosperidade financeira. Você tem todo o direito de ter prosperidade nos seus negócios. Mas você precisa interpretá-los à medida do foco da tua vida. Ok? Porque eu sei que teve gente aqui que, quando eu falei de prosperidade, imaginou o ministério, imaginou a vida espiritual, imaginou a vida pessoal como um todo, e também a lista. E eu não quero questionar os valores, eu quero só direcionar para que você entenda que isso diz muito ao teu respeito, e eu queria que você tivesse essa clareza absoluta sobre a sua vida. Mas eu queria também colocar uma outra pergunta, mas essa eu vou responder, que é o seguinte: prosperidade é bíblico? É bíblico prosperidade? Sim ou não? Diz sim ou não. Sim? Sim. Você sabe que talvez menos do que você pense, mas é. Porque, biblicamente, a prosperidade está muito mais vinculada com o Antigo Testamento do que com o Novo Testamento. Mas a grande problemática, ao meu ver, é que, se isso não for entendido plenamente, a gente vai ter uma grande dificuldade. Porque, veja só, nós temos algo de teologia, e você sabe que teologia tem nomes, né? Tem uma teologia mais bíblica, que quase inexistente nos dias de hoje, que deveria ser fato, deveria ser aspecto, mas ela é
cada vez menos. Tem uma teologia meio dos coaches, e eu estou sendo tentado a ministrar sobre a diferença do pastor, de um coach e de um discípulo, um discipulador. Uma hora nós vamos ter que falar um pouco sobre isso, porque eu também não estou dizendo que coach é ruim, tá bom? Só que ele não é pastor. É só esse um ponto que a gente precisa desenvolver, mas isso é assunto para outro dia. Então nós temos essa teologia dos coaches. Não está sendo ao vivo, né? Então é só para quem for. Olha que maravilha quando o negócio não é ao vivo, é bacana. Aí eu posso falar, se eu falar uma coisa, depois a gente manda tirar. Não vou tirar, mas é o seguinte. A maioria das igrejas vive uma teologia do coach de hoje. Aquela de te animar para fazer algo. Bíblia é um apêndice, é uma ajuda para isso, é para falar. Porque se não ler um texto bíblico, não é Bíblia. É só você prestar atenção em devocionais que são colocados, em vídeos que são colocados, como se fosse de igreja, ou pregações que não se faz um aprofundamento bíblico. Por isso eu sou fã da teologia bíblica, porque ela vai interpretar as coisas da forma que são, não ficar prospectando. Ou como foi na escola dominical, deixa eu ver se eu lembro o termo que o Wesley utiliza, é uma fé especulativa. Tem cheio de fé especulativa, isso nós precisamos tirar das nossas vidas. Mas tem uma teologia que oriunda dos anos 80, que faz um eco, um barulho muito grande e tem suas facetas no dia de hoje. Você vai saber, você já ouviu isso em algum momento, que é o tal da teologia da prosperidade. Já viu isso? Eu não vou citar igrejas que utilizam isso para não ser, também não vou abusar. Mas a teologia da prosperidade diz o seguinte, que você não pode ser cauda, você tem que ser cabeça, que você não pode ser empregado, você tem que ser chefe, que você tem que dar 10 para receber 100, 1000. Já ouviu falar sobre isso, né? Então, é muito abundante esse tipo de teologia. E, de novo, não se engane, tem um sujeito chamado Jim Swaggart, que à época fez muita coisa, e depois foi pego num motel com uma pessoa, e aí nos Estados Unidos criou-se um escândalo, né, maior do que o problema existia, mas foi maior do que era, e agora, vez por outra, estão ressuscitando esse homem. Eu, na época, criança, não sabia, mas ele era um grande dos percussores da teologia da prosperidade aqui. Quem é mais velho sabe de quem eu estou falando. Foi uma questão absurda que aconteceu nos Estados Unidos, comparado em proporção a Jim Jones, para você ter uma noção de tudo isso que estava acontecendo. O fato é que deixou os crentes achando que é o seguinte, você vem para Jesus e aí tua vida tem que ser completamente melhor. Você que vai sendo transformado. É óbvio que nós entendemos o processo da prosperidade, mas nós rejeitamos a teologia da prosperidade, porque ela coloca para o crente que o crente não sofre, e se sofrer é porque ele está em pecado, e se ele tem que estar em pecado, ele precisa dar alguma coisa para restaurar a sua vida. Bom, beleza. Então, olha como é importante entender a prosperidade da forma correta. A segunda coisa que é importante entender a prosperidade de forma correta, porque às vezes a gente quer ela, mas não entende exatamente. A prosperidade na Bíblia, ou algum termo específico, aparece mais ou menos umas 75 vezes. Como eu disse para você, a maior parte no Antigo Testamento. Você sabe qual que era o principal aspecto, fator de prosperidade no Antigo Testamento? Quem é que sabe? Eu estou vendo gente próspera aqui. Prosperidade era ter muitos filhos. Levanta a mão quem quer essa prosperidade aí. Meu Deus do céu, olha lá. Aí, corajoso. Zaya já ficou feliz da vida agora. Coitada da Cristina. Ai, Deus. Mas é isso. O símbolo de prosperidade, tem até um salmo que diz, a sua mulher dará muitos filhos, sinal de prosperidade. Então, lógico que não é só o ter filho, lógico, tem mais coisas, mas também tinha esse significado nas nossas vidas. Então, nós precisamos entender muito bem aquilo que nós estamos pedindo, e para que nós possamos proceder em todas essas ações. Mas, de antemão, eu quero falar para você como que você vai prosperar
de indícios para que você possa prosperar. E o texto bíblico aqui, ele é muito rico em relação a isso. E como de manhã eu vi o texto de Wesley sendo separado, subdividido em duas partes, eu quero fazer algo semelhante nesse primeiro momento. Então nós vamos ver o primeiro versículo 9, em seguida nós vamos ver o versículo de número 10. O versículo de número 9, ele fala da causa, ou seja, de como prosperar. Pode mudar aí para mim, faz favor. Como prosperar? E diz o texto o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Dá um clique de novo aí que tem alguns acentos que eu quero salientar para vocês. Então diz que como que a gente honra o Senhor? Com os nossos bens e com todas as primícias e todos os teus rendimentos. Tá bom. Como é que a gente interpreta esse texto? Significa que eu tenho que pegar, vender tudo o que eu tenho, ou pegar todas as minhas economias, pegar todo o meu salário, tudo aquilo que eu produzi, colocar no envelope e entregar na igreja? Sim ou não? Olha. Mas o texto está dizendo aí para honrar o Senhor com todos os nossos bens. Bom, está dizendo para honrar a Deus, não necessariamente a igreja. Na igreja, há textos específicos que falam do dízimo e oferta, apesar de gente tentar falar que não, mas está lá, explícito isso. Então, tem gente que fez assim, ai, graças a Deus. Mas eu tenho uma notícia não tão boa para você, que é muito pior do que isso. Significa que você tem uma responsabilidade muito grande em tudo aquilo que está sobre a tua mão. É maior, porque veja só, você que dizimou, você que ofertou, você atribuiu uma responsabilidade para aqueles que têm a administrar. E eu sou uma das pessoas que lidam com isso, e é uma questão que a gente sempre tem muita preocupação, o pastor Dionísio que lidera isso, e os outros irmãos e irmãs que lidam com isso. É uma responsabilidade muito grande, a ponto que todo mês tem que prestar conta ao SD, prestar conta à sede, e isso é algo que sempre demanda uma preocupação, mas que, graças a Deus, Deus tem sido benevolente conosco a ponto de lidar com todas essas situações. Então você atribui, quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, você atribui a responsabilidade. Mas nesse caso desse versículo, ele está dizendo que você tem que assumir uma responsabilidade, não por 10% dos teus rendimentos, mas para todos os seus bens. E tem uma outra palavra que é colocada aí, né, de primícia, o que dá uma responsabilidade maior para cada uma das nossas vidas. Eu queria que você enxergasse nesse texto algo grande de Deus, mas ao mesmo tempo coisas grandes trazem também sobre nós grande responsabilidade. Parece até que eu citei o filme do Homem-Aranha agora, hein? Mas grandes poderes trazem por si grandes responsabilidades. É uma dinâmica que nós precisamos ter. E não é diferente em relação a isso, porque no fundo, as riquezas, os bens, nos dão algum tipo de autoridade, nos dão algum tipo de poder. Passa o slide seguinte para você ver. Vamos então trabalhar um pouquinho sobre isso. O que são esses bens? Você consegue mensurar? Você consegue entender? Então eu coloquei aqui 2 versículos, um do Antigo, um do Novo, para que a gente possa entender, de certa forma, o que a Bíblia diz a esse respeito. Primeiro diz assim em Provérbios, capítulo 11, versículo 16, olha interessante isso, que ele dificilmente evidencia a condição da mulher, mas agora é colocado. E diz assim, a mulher gentil e honrada alcança o respeito de todos, mas o homem, eita homem, esse homem perverso só conquista bens materiais. Ele coloca o bem material aqui embaixo e coloca um princípio de honra acima. Ele coloca a perversidade apenas, redundando apenas e tão somente nas questões materiais, e ele evoca a condição daquilo que a mulher fez, que não lidava com bens naquela época, algo de superioridade. Entende isso? Por que eu quero trabalhar isso com você? Perceba que a Bíblia trabalha bens materiais apenas como algo pequeno, que bens, no contexto geral, é muito maior do que isso. E daqui a pouco nós vamos entender. Depois, em Marcos, capítulo 10, versículo 23, diz: quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus. E de novo, não vamos pensar bens
em dinheiro, senão a gente vai reduzir muito a interpretação disso. Até porque tinha muitos dos escribas, dos inteligentes da época, que estavam também alijados, estavam fora desse contexto, porque tinham dificuldade de submeter-se ao reino de Deus, justamente porque tinha muito a perder, e é essa a condição. Então, veja que também agora ele trabalha com valores, bens espirituais, mais do que bens terrenos. Estão compreendendo onde eu quero chegar, né? A coisa muito maior do que muitas vezes a gente redunda. Dessa forma, tem algumas coisas. Bens é tudo aquilo que nos tem um valor real, tem um valor genuíno. Então, a maioria de vocês vai poder olhar para o lado e dizer, olha, um dos teus bens está aí, a tua família. Você vai poder olhar para dentro de você e evidenciar que os teus bens estão no teu legado, naquilo que está no teu coração. Tem algumas coisas que a gente lida que precisa também ser evidenciado. Por exemplo, a inteligência que Deus deu, o talento que Deus deu, é bem. Tanto é que é muito interessante. Eu conheço muita gente, com todo respeito, por favor, que não é inteligente, mas tem muito dinheiro. Porque aprendeu do seu negócio, a usufruir do seu negócio, a forma de redundar em coisas boas, em coisas financeiras. E eu não estou fazendo crítica, não. Mas pessoas que entendem que a sua inteligência, entendem que o seu talento é o seu legado, eles estão completamente despreocupados com as questões financeiras. Então isso é também interessante a gente visualizar. Mas tem outras questões daquilo que a gente produz. Tudo aquilo que a gente produz, inclusive do nosso trabalho, são os nossos bens. De outro modo, a primícia é uma questão de prioridade. Porque quando ele diz aqui que nós honraríamos a Deus com a nossa primícia, é a primeira parte que eu tenho, eu dou ao Senhor. E não é só a primeira parte, como é as melhores coisas. Quem já plantou alguma coisa, e eu gosto sempre de dizer, que vocês sabem que eu fui plantador de tomate, né? Nas estufas e tal, já faz uns 2 anos, pelo menos, já que passou isso. E quem plantou tomate sabe que os frutos graúdos maiores são do primeiro cacho. Um pé de tomate bom, até no 7º cacho, dá fruto. Só que daí é quase com uma azeitona, né? Que vai dar ali. Mas os primeiros frutos, os frutos graúdos, são sempre no primeiro cacho. Então a primícia significava entregar o melhor, que em algum momento significou os cereais, significou a produção, mas que agora significa o melhor de nós, algo mais profundo das nossas vidas, e que a gente também precisa encarar. Então é dar a Deus, ou dar ao Senhor, a primícia, aquilo que é o melhor de mim. É isso que o texto está dizendo. O rendimento tem a ver com o fruto, e nós falamos exaustivamente sobre fruto nos últimos 4 domingos, pelo menos, ou 5 domingos, falando sobre a frutificação, ou seja, aquilo que redunda das nossas vidas é para o Senhor. E o interessante é pensar que honra é qual lugar que Deus ocupa diante de toda essa história. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós damos ao Senhor aquilo que nos sobra, o tempo que nos sobra, o talento que nos sobra, o recurso que nos sobra, a habilidade que nos sobra. Nós frequentemente fazemos isso, porque nós temos uma série de situações, e as nossas situações, a nossa urgência parece que é maior do que a urgência de estabelecer em Deus a nossa devoção, a nossa honra. O grande problema que eu sinalizava para vocês, já muito antes da pandemia, é que os cultos do meio de semana iriam terminar. Vocês lembram disso? Não porque faltava pastor, mas porque faltava muitas vezes, as pessoas estão tão ocupadas com tantas coisas, que essa era uma tendência, e que se comprovou. E que mesmo no processo da pandemia, quando alguma coisa é transmitida lá da tua casa, poucos têm uma condição de parar, sentar e adorar para essa situação. Então nós estamos vivenciando isso. Eu falo isso também para adolescentes e jovens, porque frequentemente a gente trabalha essa perspectiva nos seus corações, nas suas vidas, como se falasse, meu filho, tua prioridade agora é estudar. Depois você vai para a igreja, depois você lida com as coisas da igreja. E aí tem vários livros que falam de uma geração perdida, de pessoas que não tão bem nutridas, foram para as faculdades, foram tomadas pelo marxismo nas suas mentes, e hoje não querem saber de igreja. Hoje não querem mais saber. E aí, veja bem, de novo, nós estamos vivendo um tempo dos coaches, da igreja, da teologia dos coaches. E isso evidencia cada vez mais a dificuldade que nós teremos com os nossos filhos que eles permaneçam. E aí,
é uma pena a gente não poder abrir isso, mas eu sei de pais, mães que podiam falar muito bem isso, da dificuldade que tiveram com os seus filhos num ambiente de faculdade, porque é uma carga muito pesada para quem não tem a sua fé alicerçada. Então eu preciso aprender a condicionar os meus filhos a honrar a Deus, em todos os momentos, e que Deus é prioridade. Domingo é dia do Senhor, não é dia de outra coisa. De novo, eu não estou falando dia da igreja, estou falando dia do Senhor. E que eu preciso fazer de todos esses ambientes, a qual eu estou vivenciando, um momento em que o Senhor seja glorificado, senão eu estou indo para o paganismo. Daí eu estou tentando ser um ser religioso, mas eu estou distante de tudo aquilo que Deus tem para nós. E aí eu quero fazer uma denúncia importante no próximo slide, que o grande problema que nós estamos enfrentando nesse tempo, é que nós separamos a nossa vida religiosa da nossa vida secular. Vida religiosa, contexto de igreja. Vida secular é o que eu faço fora da igreja. E de novo, isso é um problema muito grave. Porque o texto bíblico trabalha como o secular, ele diz assim, que o diabo é Deus desse século. É o mesmo uma raiz da palavra que se trabalha sobre isso. É como se eu transformasse a minha vida para o diabo. Tanto é que num contexto, a gente pode dizer sobre isso. Por exemplo, eu sei de muitos pastores que têm a sua função, têm a sua ação no âmbito de igreja. Então é a vida religiosa dele. E pastor que trabalha no secular. E aí ele separa completamente essa questão. Mas tem uma coisa que é mais clara. Por exemplo, você conhece cantores de igreja, e que na igreja ele louva a Deus, ele exalta o nome do Senhor, mas aí você pergunta, o que você faz para viver? Não, na vida secular eu vou ao barzinho, eu canto em barzinho, eu toco lá, eu canto MPB, bossa nova, tal. E eles tentam separar, desvincular uma coisa da outra. E essa é uma problemática que nós estamos vivenciando. É como se nós disséssemos assim, não, no domingo a minha vida é para o Senhor, mas todos os outros dias a minha vida é para o secular, é para o diabo. É como se eu estivesse servindo a essa condição. Então, na vida do crente, a gente precisa entender que não há uma separação de vida religiosa e vida secular. Eu sou cristão em todos os ambientes. Eu sou cristão em todos os ambientes que eu vivo. A minha vida é santificada em todos os ambientes que eu vivo. Senão eu estou causando um equívoco muito grande. Porque muitas vezes a gente tenta ocupar isso como uma desculpa esfarrapada que para Deus não serve. Mas talvez a grande pergunta que nós deveríamos fazer é o seguinte: o meu trabalho, ele é santo ou ele é profano? Aquilo que eu faço é santo ou é profano? Em vez de tentar diferenciar a vida religiosa da vida secular, essa pergunta precisava estar na nossa mente, na nossa pauta. E eu vou tentar ajudar você um pouco mais. Vamos mudar mais uma vez de slide aí, para que a gente possa ter essa compreensão. Olha só, tem um quadro que eu quero projetar para você. E nesse quadro, tem aí, um ambiente, num lado tem o ambiente, lugar onde eu estou, e tem a qualidade daquilo que eu produzo. Isso é uma radiografia do trabalho. No ambiente, tem um ambiente que é religioso, constantemente nós visualizamos como lugar do templo, como lugar da igreja, e tem um ambiente que é o secular, que é na sociedade como um todo, a qual nós vivenciamos. A qualidade do trabalho tem a ver com aquilo que é santo. E veja bem o conceito que se tem de santo. É quando o meu trabalho, a minha ação, é realizada para o propósito de Deus, com o princípio para Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu posso ser rico cumprindo o propósito de Deus? Sim. Eu creio, porque eu já preguei sobre isso, que Deus levanta pessoas para sustentar a vida da igreja, financeiramente. E eu sei de pessoas que foram levantadas aqui e que precisam ser zelosas para isso, porque é um trabalho a qual Deus colocou. Você tem todo o privilégio da tua vida financeira, você tem todo o privilégio daquilo que você pode fazer, mas nunca perca isso de dimensão, porque você sabe disso, não é algo que eu estou falando, algo que Deus colocou para você. Não é favor, não é para você negociar, é algo que Deus lhe deu, e é responsabilidade de cada um de nós. Então tem isso, mas marca isso: o santo é aquilo que cumpre o propósito,
O santo é aquilo que tem os princípios de Deus. Do outro lado tem o profano. A palavra profano é muito feia, não quero entrar muito nisso, mas era como se fosse deturpar aquilo que é santo. E nessa deturpação de santo é aquilo que é realizado por propósito meramente humano, e nem do diabo, mas meramente humano, para realizar os meus anseios, para realizar as minhas vontades, para realizar aquilo que eu sou. E isso não tem princípio algum naquilo que é de Deus. Vamos fazer essa separação? Então clica mais uma vez aí, porque o ideal é que nós estejamos dentro desse círculo aí. Que a gente possa ter uma vida religiosa, ou nesse conceito, secular, mas em tudo eu possa ser santo. Porque é verdade que existem pastores que vivem e trabalham num contexto santo, mas eles lidam com as suas coisas, ele lida com a sua teologia de forma profana. É verdade que existem pessoas dentro do contexto de que servem no altar, mas muitas vezes vivem de forma profana. É verdade também. Então, no aspecto religioso, o ideal é que nós venhamos viver de forma santa, com propósito, com princípios de Deus. Mas que também a nossa vida secular foque sempre nisso. Eu sou santo. Ah, mas todo mundo, pastor, na minha área, gosta de dar uns desfalques. Você é chamado para ser santo. Ah, pastor, uma vez alguém falou isso para mim, de outro lugar, para vocês ficarem bem tranquilos. Disse, pastor, se viver plenamente honesto, não prospera. Eu falei, mas se você viver errado, você vai prosperar para o inferno, porque essa palavra também cabe para isso. Nós precisamos viver a nossa vida de forma reta, porque o teu comprometimento não é com os outros. O teu comprometimento é com Deus e com a sua palavra. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver para isso. Então esse processo precisa acontecer no meio de nós. Mas vamos entender um pouquinho mais a fundo ainda? Vamos lá. Tem um texto da palavra do Senhor, do Antigo Testamento, que fala sobre um processo de ser bem-sucedido, que fala de um processo, da mesma palavra, de prosperidade, usa até esse termo, que é o texto de Josué capítulo 1, versículo 7. Uma hora nós vamos falar, no culto da madrugada, eu citei alguma coisa sobre esse texto, e eu quero mostrar isso. O versículo 7 diz assim, Deus falando diretamente a Josué, ser forte e muito corajoso, para que você possa fazer segundo toda a lei. Qual é a lei aqui? A palavra do Senhor. Para que você possa fazer tudo em conformidade com a palavra de Deus. Vamos fazer uma pausa aí. Lembra do povo que Josué estava liderando? Era o mesmo que Moisés passou um perrengue radical. Pô, o povo, Moisés bate na rocha, começa a minar água. A água está amarga, coloca um negócio, um galinho lá, a água se torna doce. Ah, o mar está lá, empecilho para... Ele levanta a mão, o mar abre, eles começam a passar. Mas mesmo assim é um povo de dura cerviz, que não se curvava. E a gente falava de manhã sobre a diferença entre o joio e o trigo. E que o trigo sempre se curva, o joio jamais. E que, ao contrário da que a gente pensa, o joio é identificado na maturidade. Foi isso que nós falamos, não foi? Eu estou falando isso não estou falando isso porque eu considero o conteúdo dado. O trigo se curva. O trigo, quando mais velho fica, amadurece e é fácil colheita. O joio não, o joio continua enrijecido. Então, nesse processo todo, o povo era muito ruim. Imagina um líder, a qual o povo é corrupto, e ele manter-se completamente santo. Ele tinha sua dificuldade. Não era melhor, muitas vezes, fazer uma vista grossa? Não seria mais fácil para Josué, de vez em quando, fazer de conta que não viu e o povo continuar? Mas Deus o chamou a fazer em conformidade à lei, conformidade à palavra. E Ele chama Josué a meditar na palavra de dia e de noite, e que não saísse da sua boca outra coisa que não fosse a palavra de Deus. Que desafio que Josué tinha. E tudo isso tinha uma função, para que ele pudesse ser bem-sucedido, para que ele pudesse ser próspero. E o texto segue dizendo, por onde quer que andares. E nesse aspecto do andares, nós precisamos entender um conceito de jornada. Não é que Deus estaria com ele em algumas situações, mas Deus estaria com ele por toda a caminhada. Que Deus não estaria com ele por alguns momentos, mas Deus estaria com ele em todo o tempo.
Mas que Deus também não estaria em algumas situações, mas em todas as situações, em todos os lugares, Deus estaria com Josué. Então é um comprometimento muito grande em relação a isso. Por isso, tem essa pergunta. Clica mais uma vez aí para mim. O quanto de Bíblia tem em sua vida? E quando eu falo em vida, me refiro aqui ao seu trabalho ou à área que você respondeu para nós, respondeu para si mesmo e para Deus no início da pregação. Quanto de Bíblia tem na tua vida? Ou os seus sonhos, ou as suas ações, ainda não correspondem completamente àquilo que a palavra de Deus lida. Você ainda é daquele que tenta dar jeitinho. Quanto de Bíblia tem naquilo que você vai fazer? Porque esse é um conceito, e de novo, eu preciso falar da teologia dos coaches, que na verdade o coach, ele não trata de valores, ele trata de objetivo. E às vezes tem crente que acha que o objetivo, os meios justificam o fim. E isso não é fato, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Nós precisamos ter essa clareza sempre nas nossas vidas. Então nós precisamos entender que tudo na minha vida, tudo na sua vida precisa cumprir aquilo que a palavra de Deus processa. E biblicamente, clica mais uma vez aí para mim. Diz que bem-sucedido, lá em Josué, tem um termo chamado sakal, que é lá no hebraico, que diz assim: prudência, cautela, sabedoria, ter discernimento, ter comprometimento, olha só, eu fui escrever tão pequeno até, ter êxito, fazer prosperar. Quando ele chama a atenção do ser bem-sucedido, tem a ver com isso, de ter algumas ações para isso. O que quer dizer? Clica mais um. Que a prosperidade está conectada com a prudência, e a prudência está direcionada à palavra de Deus. Você quer errar menos? Entenda o que a palavra de Deus está falando para a sua vida. Você quer ter um crescimento? Você quer ter um desenrolar da tua vida de forma adequada? Entenda o que a palavra de Deus está manifestando sobre a sua vida. Clica mais um aí, Ian, por favor. Tem então a questão do prosperar, que no grego se chama tissalash, que significa avançar, progredir, conduzir a um bom resultado, experimentar a prosperidade. Clica mais um, por favor, que diz assim, ou seja, aquele que alcança resultados palpáveis e crescimento a partir de sua prudência e sabedoria. Prosperar não é simplesmente ter mais. Prosperar significa que eu vou sendo pautado naquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus tem para os nossos corações. E esse é um meio, esse é um ambiente a qual nós precisamos vivenciar. Esse é um ambiente a qual nós precisamos ter clareza. E quando nós respondemos como eu quero prosperar, o quanto eu quero prosperar, tem a ver com a diligência, tem a ver com o cumprimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então nós segue mais um, que nós precisamos estabelecer na nossa vida, um ambiente não para agradar a nós mesmos, mas um ambiente para glorificar ao nome do Senhor. E para que isso seja oriundo das primícias do teu crescimento. E ao contrário do que pessoas que não entendem isso vão dizer, isso não é para diminuir você, mas sim para aumentar. Deixa eu ser bem profuso nisso, bem específico nisso. Você professor, professora, aliás, a semana foi dia do pedagogo, da pedagoga. Você é levantado para ser sacerdote de Deus nesse tempo difícil. Ah, pastor, mas eu não posso falar de religião no ambiente que eu dou aula. Eu não estou falando para você falar de religião. Eu estou falando para você ser uma referência de Deus sobre a vida dos seus alunos. E você não precisa, muitas vezes, falar fora de tempo. Deus vai te dar o tempo certo. Mas você pode colocar em oração todos os seus alunos. Você pode colocá-los em oração para que comportamentos sejam modificados, para que eles tenham a clareza de Deus. Você que trabalha na saúde, fica muito claro e evidente quais são as ações que Deus quer estabelecer sobre a sua vida. Você que tem uma empresa, você que tem uma função,
Visualiza tudo isso, mais do que os números, mais do que a estrutura administrativa. Visualiza aquele ambiente como um ambiente para que Deus possa abençoar as pessoas que vão ao seu negócio, para os funcionários, para que todo esse ambiente possa fluir na luz e na presença do Senhor. Você precisa ter isso. Você precisa desenvolver isso na sua caminhada. Você precisa ter os olhos espirituais voltados para isso, porque você não está ali só por dinheiro. Porque vai chegar um momento em que tudo aquilo que você construiu não vai ficar. Não vai ter significação alguma nisso. Mas é importante entender que todo aquele legado, aquilo que você foi ministrando na vida das pessoas, isso sim vai ser verdadeiro. Isso sim vai perdurar. Então eu preciso projetar. E isso cabe para qualquer função que nós venhamos fazer. A minha função é para abençoar pessoas. Sendo alguém que limpa um lugar, sendo alguém que gerencia um lugar, de a outra ponta, eu preciso ser bênção na vida das pessoas. Eu sou chamado para isso. Essa clareza que tem que estar no nosso coração. Essa clareza que tem que estar nas nossas vidas. Bom, isso eu estou te ensinando como prosperar. Mas vamos para a segunda parte? A segunda parte, no outro slide, diz assim, sobre a consequência de quem prospera. E nessa consequência de quem prospera, o versículo 10 diz assim: e encherão de fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os seus lagares. Olha que interessante. Clica mais um aí que tem uma sinalização aí para mim, Ian, por favor. Teus celeiros e os seus lagares. Falando de você, falando de cada um que assume essa condição. Então vamos entender, mais um slide, por favor. Vamos entender essa questão de prosperidade. Primeiro ele diz aqui sobre os celeiros. E os celeiros são era um armazém de grãos, que geralmente eles eram colocados debaixo do solo, no contexto de antigamente. A gente precisa fazer essa interpretação na forma que estava. Eu não sei se alguém aqui já visualizou celeiro. Eu sei que tem gente, ou tinha gente das antigas, que mantinha os hábitos. Tem um hábito que provavelmente não faz mais, mas meu avô sempre fazia. Saía, meu avô padeiro, vocês sabem bem a história, e ele fala assim, quando saiu o salário dele, a primeira coisa que ele fazia era comprar um saco de 50 quilos de feijão e um saco de 50 quilos de batata. Se faltasse qualquer coisa, tá ali, feijão e batata, ia sustentar a família. Ele tinha esse conceito de guardar isso. Era a forma que provavelmente ele aprendeu com alguém de administrar. Mas veja bem, quando eu estou trabalhando com você, que aqui o armazém, o celeiro, geralmente era colocado embaixo, a grande questão é assim, que ninguém ia visualizar, clica mais um aí, isso para mim, que ninguém ia ver o celeiro, o que você tinha no celeiro, a não ser quando a crise viesse. Ou seja, quando você vai ver as bênçãos do celeiro? É no momento da crise. É no momento da crise que você vê quem está alimentado, quem tem um processo de cuidado e quem não tem. E você sabe que isso independe do recurso financeiro. Mas isso depende de uma estrutura que a gente conduziu. Eu digo para você que quem nutriu a sua vida na presença do Senhor está colhendo os frutos no teu contexto familiar. Mas se em algum momento eu falei, eu também estou colhendo os frutos que eu não queria, mas eu estou colhendo os frutos daquilo que foi realizado na minha vida. E pela graça de Deus ainda há tempo de consertar. Mas os celeiros são revelados no tempo de dificuldade. Ali se vê a prosperidade daqueles que guardaram. Há um texto muito conhecido, que nós sabemos bem, dos 7 anos das vacas gordas, 7 anos das vacas magras, que foi um diferencial na vida de José, e que foi um diferencial para que o povo de Israel tivesse um cuidado por um tempo, mas porque eles expulsaram de diante de si o profeta de Deus, toda a riqueza foi para o Egito. Aquele que tinha revelação estava no Egito, e anos depois eles ficaram escravos, justamente porque não ouviram ou não queriam ouvir o profeta de Deus sobre a sua vida. Vamos ao segundo ponto aí, Marcelinho. Mas é também o lagar. O lagar,
quem mexeu no sul talvez fique mais fácil de ver, tipo uma espécie de tonel, uma espécie de lugar que alguém pisava para amassar e tirar o suco da uva. Isso também acontecia com azeite, no caso das azeitonas, né? Isso acontecia em relação a isso. Mas especificamente o texto vai dizer que é o ambiente a qual se enche de vinho, se produz vinho. E dentro do contexto bíblico, o vinho é símbolo de alegria. O lugar em que era amassado ali a uva, era naquele ambiente que ia se preencher de alegria. E aí é uma construção muito interessante. Clica mais um para mim aí, Marcelinho, por favor. É que esse ambiente é que se produz alegria. Eu não sei se você já viu, tomara que não seja você, alguém que trabalha num ambiente que detesta. Ele odeia o seu trabalho. Ele odeia o que faz. Mas como ele precisa levantar recursos, ele se submete a essa situação. É uma escravidão. É um ambiente duro. Que ele faz, mas ele não produz. E quando produz é suficiente para lidar com as suas coisas. E prazer nenhum há em sua vida. O texto está dizendo que quando eu entendo a minha vida na presença do Senhor, o meu ambiente de trabalho vai ser de extrema alegria. Ô pastor, ainda bem que você não me deixou sozinha, porque eu imaginei que mais gente ia falar isso. Glória a Deus, aleluia. Eu brinco sempre, a gente não ganha muito como pastor, mas é um ambiente que dá prazer de lidar com a palavra do Senhor. E isso me realiza. Eu não trocaria isso por nada. E quando nós confiamos no Senhor, o Senhor nos dá condição, nos dá essa capacidade, por mais simples que seja o seu trabalho, para que isso te enche de alegria e que você continue sendo usado por Deus mesmo naquele ambiente. Você percebe que eu não estou qualificando, ou tentando não qualificar aqui um trabalho. Claro que às vezes os resultados, aos olhos do que é bem sucedido para o mundo, modifica. Mas eu quero falar da prosperidade bíblica, que enche o teu coração de prazer de realizar aquilo a qual Deus lhe separou a fazer. E que você veja com os teus olhos, que você toque com as suas mãos, a produção que você sabe que é da presença de Deus sobre a tua vida. É disso que Deus está trabalhando no nosso coração. É isso que Deus está trabalhando na sua vida. E aí, mais um, por favor. Nós somos chamados a honrar a Deus. E honrar a Deus é colocar Deus no seu devido lugar. E muitas vezes nós colocamos Deus num ambiente completamente fora daquilo que é o centro, a prioridade. E você é chamado a reconduzir isso. Mas também você é chamado a ser abençoado. A Bíblia nos chama, apesar do Novo Testamento ter pouca preocupação com os bens, mas ele nos chama a uma condição de ser abençoado. Mas todos nós somos chamados a ser abençoados para quê? Para também que nós possamos abençoar. Nós vimos hoje do que é ser um cristão. E o cristão é aquele que ama a Deus, e é bênção de Deus sobre a sua vida. Mas também ele é chamado agora a amar o seu próximo, abençoar a outro. E essa condição precisa estar latente no nosso coração. Mas enquanto eu estiver fechado no meu mundinho, eu vou tentar viver uma vida, vou tentar conquistar, e satisfação nenhuma terá sobre a minha vida. E aí eu quero encerrar com duas coisas. Essa semana, eu vi uma coisa no Facebook, né, de tantas coisas às vezes ruins que tem, que me chamou muito a atenção. Foi uma foto da Gabriela, filha da Olivete, filha da dona Olívia, que passou em medicina. A gente sempre remete à condição do seu Tomás, um homem que era vigilante. Um vigilante construiu uma casa, o vigilante construiu outra casa, o vigilante deu estudo para sua filha produziu, e hoje a sua neta, ele não está em vida, mas a neta leva um legado sobre si
e daqui a pouco vai ser uma médica. Quem conhece bem a história, se emociona com tudo isso, fica marcado nos corações. E isso é muito, muito importante. Mas tudo isso é fruto de alguém que desejou honrar a Deus. Às vezes nós temos mais do que o seu Tomás tinha de recurso, de inteligência, de formação. Mas como a gente fica descentrado, como diz o texto de Marcos, como é difícil um rico que ama a riqueza, ir para o céu, porque está envolvido com tantas coisas, são tanta responsabilidade. Eu concordo que é mais fácil ser pobre do que rico, porque rico tem essas preocupações todas, muitas vezes. Como tem envolvido com todas essas questões, a gente acaba se desfocando e a gente não honra a Deus, tem tanta coisa para cuidar, para resguardar, que a gente não consegue dar a honra devida a Deus. Mas às vezes não produz metade que o seu Tomás produziu e continua produzindo, mesmo depois de morto, porque é o legado que fica sobre a sua vida. E isso é algo que precisa nos encher de alegria, mas também precisa nos dar uma dimensão de tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo aquilo que Deus faz em nós, daquilo que Deus dá a direção e que as palavras, a profecia dele se cumpre sobre as nossas vidas. E eu preciso direcionar, eu preciso que Deus direcione o nosso caminhar para que eu possa produzir. Nós ouvimos por 4, 5 domingos falando sobre frutificação, que Deus quer o seu fruto sobre as nossas vidas. Mas esse fruto, ele é oriundo, não é do acaso, ele é oriundo de uma vida que é temente ao Senhor. E nós somos chamados simplesmente a ser abençoados. Mas muitas vezes nós queremos trilhar a nossa vida da nossa própria forma. E a gente sofre desnecessariamente. Mas que Deus possa te dar graça a não ter uma vida secular. Mas que Deus te dê graça para que em todos os ambientes que você estiver, ali seja um ambiente santo. De novo, às vezes a gente quer ser santo no ambiente propício. Quando eu entender que o santo não é o ambiente, mas santo sou eu, aonde quer que eu esteja, se tornará um lugar santo. Nós queremos conduzir a nossa vida por ambiente, mas eu preciso constituir a minha vida por aquilo que eu sou. E para isso eu quero só mostrar um slide, coloca mais um por favor, Marcelinho. Nós não vamos falar sobre isso, daria uma outra temática, mas eu posso printar e mandar para vocês. Aí tem um monte de coisa que fala sobre o trabalho, como eu posso conduzir o meu trabalho na presença do Senhor, como eu posso me portar para que meu trabalho seja abençoado, só nos solicitar para que a gente possa mandar. Mas volta, por favor, Marcelinho, no slide anterior. O principal motivo que eu queria chamar-lhe a atenção é que você é chamado a ser abençoado e abençoada. Vamos orar? Queria que você colocasse em pé. Vamos fazer uma coisa, aproveitar esse tempo.